Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso projeto e também vamos aprender um pouquinho sobre a interface da Unreal Engine, conhecer os painéis que existem dentro da interface, para que eles servem, tá ok? Vamos lá? Então hoje nós vamos começar a construção do nosso game Parkour, tá? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o Epic Games, o launcher, né, da Epic Games. E aí, pessoal, aqui no launcher, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui em loja, tá? Por que loja, pessoal? Como nós vamos utilizar um material disponibilizado pela Epic Games, nós vamos adquirir esse material para utilizar no nosso jogo. Então, aqui na loja, nós vamos poder comprar vários recursos para serem utilizados no nosso game, tá? E aí, pessoal, aqui, se nós olharmos, eu tenho um montão de coisa, tá? Algumas são gratuitas, algumas são pagas, então fica até a dica, quando vocês forem desenvolver os seus jogos, vocês podem aqui, ó, no Free, procurar itens para utilizar os mesmos, tá? Nós vamos vir aqui, ó, Epic Games Content. Pronto. Aí ele vai mostrar todos os recursos que ele tem disponível para vocês utilizarem nos seus jogos, que podem ser desde elementos básicos até conjuntos prontos. No nosso caso, pessoal, nós vamos utilizar aqui, ó, o Hour of Code, tá? Que é um projeto que tem como objetivo auxiliar quem está começando a desenvolver os seus jogos na Engine, Unreal. E ele é muito legal, pessoal. Então tá aqui, ó. Ele foi inicialmente lançado no dia 9 de 2020, né? Só que ele é atualizado constantemente, tá? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. E aí, aqui ele já fala quais plataformas ele suporta. A 4.25 nesse momento, até a 4.26. Entenderam? E aí nós vamos criar o nosso jogo, pessoal, tá? Com base neste material. Que a ideia desse projeto é aprendermos os principais recursos da engine, né, utilizando já algum conteúdo que já está pronto, né? Então, é o nosso primeiro passo para nos tornarmos um desenvolvedor de jogos utilizando aqui a engine Unreal, beleza? Quem não tem, é só mandar comprar, né, o pacote, que é de graça. Você vai clicar aí, você vai ver que é muito fácil. Como o meu, eu já tenho ele já comprado, né? Então, já adicionei a minha biblioteca, eu posso simplesmente utilizá-lo. Então, como que eu uso ele? Ó, se eu clicar aqui no botão, ó, na setinha só para vocês verem, eu posso remover conteúdo local. O que seria isso? Eu não quero mais isso aqui. Então, ele deixa de ser meu, né? Coisa que a gente não vai fazer. Você comprou, independentemente se você pagou ou não, dificilmente você joga fora, né? E aqui, criar projeto. Olha que legal. E ele, pessoal, o legal desse conteúdo que está na loja é que ele já cria um projeto para você utilizando esse conteúdo como modelo. Olha que legal. Isso é muito fantástico, né? E aqui, ó, nome. Então eu posso dar o nome para o meu projeto, Unreal Engine Hour of Code. Eu vou mudar um pouquinho esse nome, tá? Eu não quero que seja Unreal Engine Hour of Code. Eu vou deixar aqui a Unreal Engine, tá? E vou colocar aqui, ó, Parkour Game, tá? Então esse vai ser o nome. Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui a Unreal Engine para não ficar um nome muito extenso. Por que isso, pessoal? Porque o local que eu vou salvar o meu jogo, né, ele já está em várias outras pastinhas e às vezes, dependendo do seu sistema aí, né, ele tem uma limitação de caracteres, o Windows. Então, quando atinge uma quantidade, ele não consegue interpretar os diretórios. Então, para evitar isso, né, eu vou dar uma encurtada no nome. E eu vou escolher o local que eu quero salvar esse projeto. Então, eu vou salvar aqui, ó, Unreal Projects, tá? E aqui, vou selecionar essa pasta da Unreal Projects. Pronto, selecionei. Então, o meu projeto vai ficar aqui dentro. Fechou. E aí, pessoal, na casa de vocês, deem uma olhada aqui, ó, qual versão do motor
né, da Unreal que vocês têm instalado. Se eu clicar aqui, ó, eu posso escolher as versões que eu tenho. A 4.25, a 4.26. Então, nesse momento, eu posso escolher qualquer uma das duas. Eu vou deixar na 4.25. Ah, Danilo, se eu escolhesse a 4.26, não teria problema nenhum, tá? O conteúdo, a forma de criar o projeto, de utilizar os elementos dentro dele, vai ser a mesma, tá? Podem ficar tranquilos. Ah, mas aqui nesse momento que eu estou fazendo esse curso, eu já estou na versão 4.27. Tem algum problema? Não. Pode escolher a 4.27 também, mesma coisa, tá? Porque desde que o pacote tenha suporte, né, para essa versão, não tem problema algum. Só reparar, que nem tem aqui no cantinho que eu tinha mostrado anteriormente, né, o suporte do pacote. Então, fiquem à vontade. Então, aqui, vou colocar em criar. Pronto. E aí, ele vai criar o projeto para nós, pessoal. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Criar o nosso projeto, né, nosso game, baseado em um pacote existente, em um modelo já previamente pronto. Então, vamos aguardar. Aí, pessoal, feito isso, né, mandado ele ter criado o projeto, o que pode acontecer? Né? Eu já vi ele abrindo o projeto. Tá? Algumas vezes ele já carrega até o projeto. Pode acontecer de não carregar. Caso ele não carregue o projeto já que ele construiu aqui para você, aberto na Engine, o que você pode fazer? É só você vir aqui na biblioteca, ó, tá? Do Launcher do Epic Games. E aqui, pessoal, você vai ver todos os projetinhos que você tem, né? E aí tá aqui ele, ó, Parkour Game, que foi o projeto que nós mandamos criar com base daquele conjunto fornecido pela Epic Games. Então, é só eu vir aqui, clicar 2 vezes, pessoal. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai carregar o nosso projeto. Vai carregar aqui o Parkour Game, tá? E vai abrir, obviamente, o motor para nós implementarmos o nosso game. Então, aqui, ó, ele começou a carregar o motor. Então, vamos aguardar ele abrir o jogo. Maravilha, pessoal. Olha lá, carregou aqui o motor, né, a ferramenta para nós trabalharmos no nosso jogo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho a interface da ferramenta. Então, primeira coisa, pessoal, que eu considero uma das mais importantes aqui, você fala, pô, Danilo, será? Né? Eu acho que é o Content Browser, tá? Esse painelzinho aqui embaixo, ó. Por que eu falo que ele é o mais importante, pessoal? Porque ele mostra para o desenvolvedor tudo que tem dentro do projeto dele. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa caixinha, no Show Hide, ó, Source Panel, ele vai mostrar o conteúdo do nosso jogo, tudo que tem dentro dele. Então, todas essas pastinhas aqui são elementos que estão presentes dentro do nosso projeto. Entenderam? E eu posso navegar aqui, né, nessas pastas para conhecer o que tem dentro. Então, se eu olhando aqui, ó, se eu for clicando, eu vou visualizando as coisas que tem. Então, ele criou aqui algumas malhas, né, que ele utiliza no projeto. Ele criou uma pastinha chamada Or of Code, que basicamente, pessoal, essa pasta é a pasta mais importante do nosso projeto. Por quê? Ele vai ter todas as texturas, todas as blueprints, os áudios, os mapas que nós podemos utilizar inicialmente nesse projeto, tá? E também a outra pastinha que é muito importante, pessoal, aqui é essa pasta aqui, Third Person Blueprint, BP, que é o quê? A pastinha que guarda tanto a modelagem, né, a blueprint do nosso player, quanto o Game Mode, que depois eu vou comentar um pouquinho o que é esse tal desse Game Mode, o que é essa tal de blueprint, mas para quem já desenvolve, né, a blueprint pode pensar o quê? Que é como se fosse uma classe, né, que agrega tanto a parte de programação quanto a parte visual do personagem. Tá? Ela representa o personagem, o elemento em si. Então, é bem interessante. Então, puxa vida, como essas duas pastas são as mais importantes, pessoal, eu vou dar um destaque para ela. Ó. Se eu clicar com o botão direito na pastinha,
eu posso fazer o quê? Eu posso mudar a cor dela. Então, se vocês procurarem aqui, ó, vai ter um set color, ó. E aí você pode escolher uma cor para a pasta. Então, por exemplo, posso vir aqui e vou pôr um azul para essa pasta. Tá? Aí, se você quiser, você pode até copiar a cor aqui, ó. Ok. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o Third Person Blueprint, ó. Set Color. Pronto. E aqui ele já mostra, ó, que legal, ó. Eu posso escolher uma nova cor, New Color, ou posso usar uma cor existente. Então, eu vou clicar na cor existente. Pronto. Então, eu deixei aqui em todas essas pastinhas de conteúdo, eu diferenciei elas por cor. Então, coloquei uma cor diferente nessa pastinha e nessa para falar o que, ó, puxa vida, no nosso projeto, essas duas pastas são as mais importantes, né? É onde praticamente nós vamos trabalhar, beleza? Aí, pessoal, olha que legal. Aqui nessa parte, tá? É onde você visualiza a sua fase, o seu level que está carregado. Então, tudo que você desenvolver, aqui é o seu mundo, o level que você vai programar, tá? E olha que interessante, né? Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse dentro dessa área, eu consigo selecionar os elementos que estão lá dentro, ó. Tá vendo? Então, ele vai e seleciona os elementos. Cada elemento desse cara, desse nível, é um tipo de objeto, tá? Então, se eu olhar aqui desse lado direito, aqui, ó, eu tenho outro painelzinho chamado World Outliner, né, que mostra tudo que tem no nosso mundo aqui, né? Tudo que tem na nossa cena. Então, quando eu seleciono um elemento aqui dentro, ó, selecionei, ele faz o que? Automaticamente, ele já seleciona aqui também. Fala, ó, quem você selecionou aqui no mundo, né, é esse indivíduo aqui. Olha só, e que tipo que ele é, né? Ele é Static Mesh Actor. Então, tudo que você joga aqui dentro passa a ser um ator, né? E quando é uma malha estática, quando você arrasta uma malha estática aqui para dentro, ela se transforma em um ator. Legal, né? Então, tem vários tipos de objeto, mas basicamente aqui, quando você tem caixinhas, paredes, né, elementos que não tem programação envolvida nela, não possui uma blueprint, basicamente é o quê? É uma malha, um Static Mesh Actor. Então, é uma malha que fora, quando você arrasta, ela passa a ser um objeto do tipo Static Mesh Actor. Beleza? E olha que legal, né? Aqui, mais para baixo, eu tenho um painelzinho chamado Detail. Tá? O que esse painel faz? Ele mostra todas as características do objeto que você selecionou. Entendeu? Então, eu tenho aqui a propriedade Transform, que mostra as características relacionadas ao posicionamento dele no mundo, que é a localização, rotação, escala, o tipo de mobilidade. Então, esse objeto é o quê? É móvel, ó, ele vai se mover durante o jogo, o usuário vai interagir com ele, ele é estático, ele é estacionário, né? Então, ele está parado, mas ele pode mudar o estado dele durante o jogo, né? Então, ele é estático, ó, ele vai ficar desse jeito aqui e durante o jogo ele não vai mudar de jeito nenhum, né? A carinha dele. Entendeu? E por que na Unreal ele trata isso aqui como uma característica, né, importante? Porque, pessoal, a Unreal tem formas diferentes de trabalhar com a renderização. Entenderam? Como assim? Quando o objeto é estático, ele já renderiza previamente o quê? A sombra do objeto. Entendeu? E a parte de iluminação. Então, isso é importantíssimo. O que facilita muito e economiza, vamos dizer assim, recurso durante a execução do jogo. Tá? Então, isso é fantástico. Então, aqui eu consigo ver todas as características do objeto. Mas nós não vamos se preocupar com isso, né? Conhecer todas essas características. O importante mesmo é saber o que todo objeto no meu jogo, na minha cena, se eu clicar, eu consigo encontrá-lo aqui no World Outliner, né? Descobrir que tipo que ele é. E no painelzinho Details eu consigo ver todas as características dele, tá? Isso aqui é fantástico, beleza? E agora, o que é interessante? Puxa vida, Danilo, mas eu quero editar minha cena, eu quero
navegar, colocar elementos nela, conhecer ela, como que eu faço? Uma maneira, pessoal, que você tem é navegando igual nos jogos que vocês estão acostumados a brincar, a jogar. Como? Com o mouse e as setinhas do teclado. Ó, quando eu clico com o botão esquerdo dentro da minha cena, aqui dentro do meu painel de edição, né? Se eu usar o scroll do mouse, olha só, quando eu arrasto o scroll do mouse para trás ou para frente, ele dá o zoom, tá vendo? Se eu clico no scroll do mouse e seguro, olha que legal, se eu arrasto para os lados, é como se você tivesse, imagina que você é um bonequinho dentro da cena, né? Então, quando eu arrasto para trás, o scroll do mouse, você está indo para trás em direção ao posicionamento da sua visão. Quando você arrasta para frente, você está indo para frente. Se você segura e arrasta para os lados, você está dando passinhos para os lados, ó, tá? Se você empurra para frente ou para trás, ó, você está fazendo que nem o super-homem, ó. Se eu empurro para frente, eu estou voando, ó. Estou indo para cima. Se eu empurro para trás, eu estou indo para baixo. Olha que legal? Show de bola, né? Se você segura o botão esquerdo do mouse, ó, o que acontece? É como se você estivesse virando o pescocinho, ó, olhando para um lado e para o outro, ó. Olha que legal? Se você empurra para frente, você está andando. Olha que show de bola. Tá? Outra maneira que você pode fazer, né? Como eu tinha comentado nos jogos aí, é o que? É utilizar o botão direito do mouse, tá? O botão direito do mouse, ó, é um pouquinho diferente, ele não anda para frente e para trás, mas ele anda, ele olha para todos os lados, ó. Então imagina aqui, ó, que ele está trabalhando com os 3 eixos, ó. E aí você pode utilizar o que? Você clica aqui no botão direito do mouse, tá? Olha que show de bola. E você vai nas setinhas AWSD, ó, estou segurando o botão direito do mouse. E eu posso navegar pelo meu mundo. Olha que show de bola, pessoal. Então, pela minha cena, eu vou navegando e posso me posicionar aonde eu quiser. Olha que show de bola. Pronto. Por isso que eu falei que é igual nos joguinhos. Tá vendo? Porque nos joguinhos geralmente é assim que funciona, né? Você clica um botãozinho, às vezes, e movimenta aqui com as setinhas, né? Alguns jogos você não precisa clicar botão nenhum, você só mexe o mouse e vai na setinha que ele já indica a posição que ele vai andar, que ele vai visualizar. Tá aqui, ó, muito fácil, né, pessoal? Memorizaram? A forma de se locomover pelo mundo, né? Então, só para reforçar aqui, se eu arrasto o scroll para trás, ele tira o zoom, vai para trás. Se eu arrasto para frente, vai para frente. Se eu clico, anda para um lado, para o outro. Se eu empurro para frente, vai para cima e para baixo. Eu acabei não falando isso do scroll, né? Então, quando eu estou com o scroll pressionado, ou ele vai para um ladinho, ou vai para o outro, ou vai para cima e para baixo. Se eu seguro o Shift, empurro para frente, vai para trás é para trás, e para os lados, ele olha para os lados. Se eu seguro o botão direito, né? Perdão, Shift não, se eu seguro o botão esquerdo, foi isso que eu acabei de comentar. Se eu seguro o botão direito do mouse, ele olha para todas as direções. Top! Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre um objeto, ele seleciona o objeto que está na cena, né? Eu consigo identificar ele aqui no World Outliner, que esse painel mostra tudo que tem dentro do level, ó. Tudo que tem dentro da minha cena, que você pode agrupar por pastas, né, para ficar mais fácil. E aqui no painel Details, eu consigo ver todas as características desse objeto. Tranquilo? Muito legal, né, pessoal? Outra coisa muito interessante que tem, né, é aqui, ó, Place Actors. Então, nós chamamos de atores, pessoal, a maioria das coisas que a gente arrasta dentro da nossa cena e que nós podemos utilizar no nosso game. Aqui nesse painel aqui, Place Actors, eu posso justamente fazer isso, pegar coisas que já vêm prontas, pré-fabricadas aqui na Unreal, para utilizar na nossa cena. Então, aqui mostro um montão dessas coisas, ó, tá? Por exemplo, eu tenho a parte básica que mostra vários elementos, como luz, como pau, peão, que depois nós vamos ver mais um pouquinho.
caractere em branco, ator em branco, né? Cubo, esfera, cilindro, né? Tenho também separado por outras categorias aqui, ó, luz, tá? Parte de luz, céu, né? A parte de cinemática, que é a parte de câmera, efeitos visuais, né? E várias outras coisas, tá? Parte de geometria, que também é caixa, cone, cilindro. E de uma maneira geral, como que eu uso essas coisas aqui dentro do nosso projeto, dentro da nossa cena, né? É muito tranquilo. Por exemplo, em geometria, é só eu clicar aqui. Eu quero usar uma caixa dentro do nosso jogo. Então, é só arrastar essa caixinha aqui para dentro. Pronto. Então, ela passou a ser parte aqui. Aí, olha só que legal. Isso aqui depois, em encontros futuros, né, eu vou comentar com vocês. Na parte de geometria, pessoal, é um objeto, é um ator diferenciado. Ó, tá vendo? Quando eu arrasto ele para dentro, ele se tornou o quê? Um brush. O que isso significa? Ele não é uma malha ainda. Tá? Ele é um elemento que eu posso modelar. Olha só que legal. A Unreal permite isso, você modelar um objeto e depois transformar ele em uma malha. Olha que legal. Então, quando você vê um objeto do tipo brush aqui, significa o quê? Que esse objeto ainda não é uma malha, mas eu posso modelá-lo dentro da Unreal para transformar ele em uma malha. Então, vou deletar ele aqui, tá ok? Aqui em básico, ó, cadê? Vou pegar um cubo, olha que legal. Danilo, os dois era um quadrado, era um cubinho. Era, só que olha a diferença aqui, ele é um ator. Então, esse cubo ele era uma malha aqui fora. Quando eu arrastei ele aqui para dentro, ele passou a ser uma malha, um mesh, só que agora ele é um ator, entendeu? E eu posso, quando eu seleciono nele, trabalhar nas características dele. Por exemplo, aqui, ó, só para vocês verem, vamos brincar um pouquinho com as características deste objeto que nós jogamos aqui no nosso mundo. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, na localização em X. Eu posso mudar a localização dele, ó, estou mudando o valorzinho do X. Como? Eu só cliquei aqui e arrastei para um lado para o outro. Ele faz isso. Olha que show de bola. No Z também, ó. Tá vendo? Ou se não, eu posso alterar a localização dele no mundo por onde? Clicando aqui, ó, na translação e usando as setinhas, que servem justamente para isso, ó. Movimentar ele no eixo Z, no eixo X e no eixo Y. Danilo, como que você sabe que esses são os eixos do objeto? Porque aqui ele me mostra, ó, pelo gizmo, ó. Tá vendo? Z, X e Y fala quem que é quem. Muito legal, né? E aí, olha só que legal, né? Eu posso adicionar materiais a esse objeto que eu coloquei aqui, né? O que seria esse material? É como se ele fizesse o quê? Ele mudasse a textura do objeto. Então, se eu vier aqui, eu posso escolher uma textura que já está pronta, por exemplo, uma textura de pedra que tem aqui. Olha lá, a nossa caixinha ficou parecendo... Opa, eu escolhi a textura errada, né? De terra aqui, ó. Vamos ver se tem uma outra mais bonitinha aqui, ó. Round. Tá aqui. Tá? Então, tem várias texturas que eu posso utilizar aqui e ele vai trocar a textura do objeto. Vamos pegar uma aqui, ó. Brick, tijolo, ó. Agora ficou mais legal. Pronto, tá vendo? Ó? Olha que show de bola. Mudei a textura. Mudei o material do objeto. Muito show de bola, né? Só que agora nós não vamos utilizar esse cara. Vou deletar. Só fiz isso aí para a gente conhecer um pouquinho do que tem na interface. Então, eu tenho aqui os actors, os atores que eu posso utilizar no meu jogo, na minha cena. E tem vários tipos, tá? Vimos também o Content Browser, que mostra os conteúdos do nosso jogo. Vimos aqui o World Outliner, que mostra tudo que tem dentro da nossa cena, do nosso mundo atual. Vimos os detalhes, né? Painel de Details, que mostra as características do objeto selecionado aqui dentro do nosso mundo. Então, nós conhecemos de uma maneira geral aqui tudo que tem na nossa interface, tá? Ainda tem muito mais coisas, depois eu vou comentando com vocês durante os nossos encontros. Tá ok, pessoal? Então, esse foi um panorama geral. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a interface aqui da Unreal, dos elementos, e já vamos começar a pôr a mão na massa, já vamos fazer algumas coisas aqui, tá ok? Então, um grande abraço, pessoal.
salvem o projeto de vocês, tá? Para não perder nada, apesar que nós não mudamos, não fizemos nada, mas é sempre legal salvar aqui. E nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!